Glórias a Deus. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E eles proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Aleluias. Vamos ficar em pé, meus irmãos. O texto não diz: a terra toda estará cheia da tua glória. Diz: a terra toda está cheia da sua glória. Isso significa que nós podemos viver numa dimensão muito baixa, muito rasa da vida cristã, sem perceber quão elevado está o nome do Senhor, e quão elevada é a sua majestade, e os seus atos poderosos que enchem a terra, podem nos passar desapercebidos. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, que nós não olhemos a vida como alguém que não conhece a Deus vê a vida, como um momento em que as pessoas nascem, crescem, se desenvolvem, casam, têm filhos, envelhecem e se preparam para descansar. Isso, embora seja verdade, faz parte do ciclo da nossa passagem nessa terra, não é o melhor para nós. O Senhor Jesus disse a Nicodemos: você precisa nascer de novo. E Nicodemos disse: Senhor, não estou entendendo. Porventura me é possível entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? É isso que o Senhor está querendo dizer para eu fazer? E o Senhor disse a ele: eu não estou falando dessas coisas, estou falando de coisas espirituais a você. Porque na verdade, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus e nem pode entrar, acessar o reino de Deus. Isso quer dizer, irmãos, que alguns de nós vieram aqui simplesmente para um culto, e outros de nós podem estar vendo a glória do Senhor. É um culto na fenomenologia, nos acontecimentos, igual para todos. Um culto que exige que você saia da sua casa, se desloque para cá. Um culto no qual você entenda que vai haver momentos diferentes. O momento da introdução ao culto, que é o prelúdio, depois uma palavra de saudação, e depois os hinos, o momento das ofertas, uma palavra, e o fim do culto, e depois é voltar para casa. Só isso. Fenomenologia, aquilo que trata do fenômeno, do que ocorre, do que acontece. Mas nós podemos ver o Rei, nós podemos ver a glória do Rei, quando pelos olhos da fé, com base na Escritura, e ajudados pelo Espírito Santo, formos além do fenômeno humano, horizontal, o culto. Há muito mais para mim, há muito mais para você no culto dessa manhã. Seja bem-vindo. Cumprimente o seu irmão, diga que Deus te abençoe, que esse dia seja muito especial e que você veja o Rei. Todos nós queremos ver o Rei. Você que nos vê pela internet, não sei em que lugar deste globo de Deus, seja muito bem-vindo. E não se contente a clicar no lugar certo para ver o culto ao vivo, online ou gravado, mas acesse o reino de Deus, porque há grande possibilidade de você participar do culto no nível humano, mas sem alcançar o coração de Deus. O Pai procura adoradores
que o adorem em espírito e em verdade. Vamos orar? Pai, nós te adoramos, nós bendizemos o teu maravilhoso nome, nós nos encantamos contigo, Senhor, e nós nos lembramos da palavra do Senhor. O Pai procura adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. E eu entendo, com a ajuda do Espírito Santo e com a verdade da vida, que o culto não tem um horário para começar aqui no templo, mas o culto acontece a vida toda. E cada movimento nosso, cada pensamento nosso, é um ato cultico ou não. Lá na nossa casa, adoramos o Senhor nos nossos relacionamentos. Homens segundo o seu coração, dóceis, gentis, homens que respeitam as suas esposas, fazendo-as se sentirem sempre princesas, mesmo no decorrer dos anos, as mais lindas, as mais belas, as mais formosas, as mais doces. Mulheres santas como aquelas que são descritas na Bíblia, devotadas ao Senhor, e que entendem que aquela mulher de Provérbios capítulo 31 é o desafio, é serem mulheres aprovadas pelo Senhor, pelo seu esposo, por seus filhos. Aquela mulher que ganha independência pela confiança que lhe tem a sua família. Filhos obedientes aos seus pais, tementes a Deus, e que olhando para o modelo dos pais, entendem que há uma senda, há um caminho, que é viver para a glória de Deus. Santo é o Senhor. Homens, mulheres, famílias transformadas, cidadãos de bem, cidadãos que não se incomodam apenas para fazer a denúncia da corrupção em que vivemos, mas que além da denúncia façam o anúncio das boas novas com a sua vida, com a sua postura, e conduzindo pessoas a Jesus, não só vivendo de modo exemplar, mas estendendo a mão amiga, dizendo: vem comigo à igreja, vem comigo à célula, você precisa de oração, estou vendo que você está triste, eu posso orar por você, me desculpa a franqueza, mas eu percebo que você está um pouco diferente, eu conheço um Deus que pode tornar todas as coisas diferentes, Senhor. Essa é a igreja que nós queremos, onde o culto ocorre em todos os lugares e o tempo todo, não tem um horário aqui no templo, mas é o culto da vida que glorifica o teu nome. Nós bendizemos o Senhor e nós pedimos emprestadas as palavras dos serafins que dizem: santo, santo, santo é o Senhor, e a terra está cheia da sua glória. Ela esteve, ela estará, mas ela está cheia da tua glória. Que os nossos olhos te vejam, Senhor. Oh Deus, tu és a resposta para todas as perguntas. Tu és o nosso ponto de partida, de caminhada e de chegada. E o apóstolo Pedro foi tão cheio do Espírito Santo quando disse: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Ele não disse para onde, mas para quem, porque nós não precisamos de um lugar, nós precisamos de uma pessoa, e essa pessoa é o Senhor. Bendito seja o Senhor, nosso Deus e Pai. Bendito seja o Senhor Jesus Cristo exaltado. Bendito seja o Espírito Santo da promessa, que nos leva a glorificar o Filho, nos leva a amar o Pai e nos leva a fazer a sua vontade. Oh Deus, que nesta manhã nos convertamos um pouco mais, que recebamos nutrientes espirituais e deixemos no teu altar um pouco mais de nossas vidas, o que pensamos ser, o que pensamos possuir, o que pensamos fazer, que a nossa vida convirja para ti, é a nossa oração. Nós abençoamos, Pai, os teus filhos que aqui estão, homens e mulheres, famílias, crianças. Nós abençoamos, Pai, aqueles irmãos e irmãs que nos veem pela internet, ao vivo ou num culto gravado, e recebemos da tua parte promessa e bênção. E oramos, Senhor, pelo Brasil. Oh Deus, o Brasil, o Brasil, o Brasil. Oramos pelo Brasil.
Bendita a nação cujo Deus é o Senhor. É assim que nós cremos, é assim que nós nos comportamos. E queremos dia a dia ir tornando brasileiros também cristãos. Brasileiros convertidos. O anúncio e a denúncia. E assim oramos ao Santo dos Santos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém e amém. Aplauda o Senhor. Vamos cantar. Ele é santo. Glórias a Deus, aleluia. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Deus é muito bom conosco, Ele é santo. E depois da palavra do pastor Gilson, o que dizer? Tudo foi falado, tudo foi dito, tudo foi entendido. Mas nós agora acabamos de adorar a Deus. Cantamos pelo que Ele é. Vamos continuar agora cantando, louvando a Deus pelo que Ele faz. A adoração é pelo que Ele é. Louvor é pelo que Ele faz. Pelo que Ele fez, pelo que Ele fará por nós, certamente. Grandioso és Tu. As maravilhas do Senhor estão aí para nós desfrutarmos delas a cada dia. E a maior maravilha é a salvação que Ele nos deu, através de Sua morte na cruz, derramando o Seu precioso sangue. Então, canta minha alma, canta aos seus irmãos, cantem agora com todo o coração, porque Deus nos deu esse dom, esse talento, e a oportunidade de hoje louvarmos e adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vasos oceanos,
nas matas e olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sentar. Então minha alma canta-te, Senhor, cantos és tu. Nós fomos transportados do reino das trevas para a luz. Adorarei. Será a nossa vez, face a face. Para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Atenção. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Glória a Deus, aleluia. Pode se assentar, meu irmão, fique atento às nossas comunicações. Olá, seja bem-vindo à Primeira Batista. Começa agora nosso informativo, por favor, fique atento. Nosso fim de semana passado foi recheado de bênçãos e vitórias. Na quinta-feira tivemos mais uma Quinta Gospel especial com André Aquino. E no sábado e domingo vivemos dias inesquecíveis de comunhão, cura e salvação nos cultos do amigo. A intercessão gerou frutos e muitas vidas se entregaram a Jesus. Continue orando e acompanhando seu amigo na caminhada cristã. O
projeto Viva a Vida está programando mais uma viagem maravilhosa nos dias 28 de outubro a 1º de novembro. O destino dessa vez é o Privé Termas Hotel em Caldas Novas e os valores podem ser parcelados. Se você gostou e quer mais informações, participe das nossas reuniões que acontecem todas as quintas-feiras às 14h30 na sala 113. Esperamos você! O matrimônio é uma consagração original que o casal faz para viver em Cristo e para Cristo. No dia 23 de maio, às 19h30, acontece em nossa igreja o culto de consagração de casais e você é nosso convidado especial. E atenção, nesse dia não haverá os grupos dos cursos da Escola da Família. Não deixe de participar. Amado irmão e irmã, membros da Primeira Batista, graça e paz, aqui é o pastor Gilson Breder. Quero convocar você para um momento muito especial e histórico. Trata-se da foto do centenário. Nesses 100 anos, temos várias fotografias que marcaram momentos diferentes na vida da nossa igreja. Até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluias! Agora, faremos a foto do centenário e você e a sua família não podem ficar de fora. Todos querem ficar bem na foto, não é mesmo? Pois é, chegou a sua vez de ficar bem na foto do centenário. Vamos ter uma sessão de fotos com toda a igreja. Anote a data e o horário e programe-se. Será daqui a 2 semanas, no dia 6 de maio, portanto, o primeiro domingo do mês. Acontecerá às 9h20 da manhã, em frente ao templo. Atenção, nesse dia o primeiro culto terminará mais cedo e todos os que vierem para o Tadel deverão adiantar-se para participarem da foto. Mas se lembre, todos os membros da igreja estão convocados, mesmo os que frequentam outros cultos que não foram aqui mencionados. Até lá, se Deus quiser, Deus te abençoe. Muito obrigado. Nosso informativo termina aqui. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim, acesse o nosso site ou siga-nos em nossas redes sociais. Se ainda assim tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente. Tenha uma ótima semana na presença do Senhor. Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Hoje, comentando sobre o Drops dessa semana, para quem não sabe, nós temos o projeto Pais Discipuladores e o objetivo é que cada pai fique toda semana, reserve meia hora, 40 minutos, nem precisa ser mais do que isso, com cada um dos seus filhos, para sentar e conversar. Esse projeto, gente, não é uma coisa da nossa cabeça, foi Deus quem mandou a gente fazer. Ele ficou 2 anos engavetado, até que um dia, a gente ouvindo uma fala do pastor Bill Hybels, que eu nunca sei ela direitinho, o Gil sempre me ajuda, mas ele fala que sonhos são projetos de Deus, que Deus dá aos seus servos, e que muitas vezes eles abortam secretamente. E eu, na hora, lembrei desse projeto e falei assim, eu estou fazendo isso, por medo, porque eu sei que depois que você começa o negócio não dá para parar. Você não pode baixar o nível. E aí, como é que faz? É mais um compromisso. Então, isso é uma coisa de Deus. Nós estamos caminhando paralelo ao projeto da igreja, que é de discipulado. Se a gente tem que discipular adultos, que dirão os nossos filhos, né? Então, nós precisamos investir para que a gente possa ter uma relação. E isso tem que ser feito na infância. Porque na adolescência, o adolescente começa já a questionar a autoridade do pai. Se o pai não estabeleceu antes uma relação de amizade, quando chegar na adolescência, isso vai aparecer. Então, a Bíblia já fala, através de Moisés, que nós temos que, sentado, deitado, levantando em todo o tempo, mas também nós precisamos ter um momento de olhar olho no olho do nosso filho e falar, filho, o que eu errei? O que eu posso melhorar com você? Filho, como é que você está com a sua mãe? Essa semana, nós estaremos falando no Drops sobre briga entre irmãos. Nós vamos fazer uma série sobre histórias bíblicas e os problemas dessas famílias. Porque Deus não passa a mão
né? Na história, na Bíblia, ele não faz heróis perfeitos, faz heróis reais, né? São pessoas reais, que fizeram muita coisa certa, mas também que erraram. E aqui nós vemos a história de Caim e Abel. E não vou contar tudo, o Drops explica, mas mostra como muitas vezes uma relação entre os irmãos pode, mal trabalhada, mal consertada, ela pode, na vida adulta, trazer problemas. Muitos nos encontros onde você trabalha com pessoas com problemas, são coisas da infância, com o pai na infância, com o irmão na infância, e que com o tempo não passa, só aprofunda. Então nós vemos a história de Caim e Abel. A Bíblia não fala muito, mas fala algumas coisas muito importantes. Mostra Deus chamando a atenção de Caim para o jeito dele, que se ele não mudar, o pecado está à porta. Ele não muda e no fim, vocês já conhecem, o primeiro assassinato. Ele entrou para a história da pior maneira e os pais perderam os 2 filhos. É isso aí, vamos ficar em pé. Tem mais coisas no Drops, vocês viram que tem algumas coisas que estão assim colocadas lá, que a mágoa não resolvida traz problemas, né? O tempo não apaga mágoas e que os pais que discipulam conhecem o coração dos seus filhos profundamente. Vamos orar. Pai, adoramos o Senhor, porque a Tua palavra é a verdade, o que o Senhor diz realmente. Passam-se os anos, os séculos, milênios, e nós vemos, ó Deus, a Tua palavra firme, como quando a gente vê a história de Caim e Abel, ó Deus, como ela é uma lição tão atual para os dias de hoje. Pai, ensina-nos, ó Deus, a olhar a Tua palavra como autoridade, e que a gente não seja, como Jesus falou, como pessoas que ouvem e não praticam, e essas pessoas só de ouvir acham que está tudo bem, elas estão se enganando a si mesmas. A prática é que é importante do que a gente ouve. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a cumprirmos com o que a Tua palavra nos ensina. Ajuda, Senhor, os pais da nossa igreja a serem pais discipuladores, ó Deus, e assim evitar que os seus filhos sofram e eles também. Ajuda-nos, Senhor, a obedecermos a Tua palavra. Pedimos que o Senhor esteja com os nossos facilitadores queridos, amados, ó Deus, que vão entregar a Tua palavra às crianças. Queremos uma geração melhor do que a nossa, mais forte do que a nossa, que ame mais o Senhor do que a nós, porque eles vão precisar, porque a Tua palavra já profetizou que o pecado iria se multiplicar. Ó Deus, ajuda esses homens e mulheres, Senhor, que eles sejam cheios do Teu Espírito Santo e que as crianças também tenham o seu coração preparado para ouvir a Tua mensagem. Esse é o nosso pedido, Pai, que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Nossa, está muito fraquinho. Tem muita gente de jejum hoje? Vamos falar em nome de Jesus, amém de novo? Em nome de Jesus, amém. Essa é a minha igreja. Vamos receber as crianças. Pré-adolescentes podem ir ali no corredor. É isso aí, meus irmãos. Uma salva de palmas para as nossas crianças. Podem assentar-se. Amém. Linda essa garota que veio aqui à frente falar agora sobre pais discipuladores, né, irmãos? Coisa linda. 41 anos de casados, 46 de namoro e 49 de paixão. Oh, glória a Deus. É linda essa mulher. Isso porque vocês não conhecem ela em casa. Pode assentar-se. Ela é maravilhosa. Meus amados irmãos, eu peço perdão a vocês sabem que nós estamos cuidando de uma igreja aqui no Colibri. Graças a Deus, uma bênção. Nós começamos lá, havia 17 pessoas no culto da noite, e na terceira semana fazendo células, na primeira célula 58 pessoas numa casa. A célula se multiplicou no tempo aprazado, marcado, e hoje são 4 células, nós estamos vibrando. Por isso eu fico aqui, fico um pouquinho lá, vou lá, volto para cá. Mas hoje eu precisava dar a você um recado que você ouviu. A foto do centenário. Quem gosta de ficar bem na foto? Levante a mão. Então, ainda mais na foto do centenário, né, gente? Então, se a irmã quiser vir bem caprichada, mais perfumada, se os irmãos quiserem vir mais bem preparados, venham também, porque nós vamos ocupar toda a frente aí, não é? E nós vamos usar aquele equipamento, o drone, não é? Aquele equipamento que você viu, temos até uma tomada, para que a gente não deixe ninguém de fora dessa sessão de fotos.
será no próximo domingo, a foto do centenário. Nós vamos iniciar esse culto normalmente, mas vamos terminá-lo antes. Por quê? 9h20, precisamente lá fora, estaremos recebendo então todos os membros da igreja que puderem para essa foto sensacional, a foto do centenário. E os irmãos que vêm aos outros cultos estão sendo chamados para virem também. Por exemplo, no domingo que vem tem o Tadel, o treinamento avançado de líderes. Nós vamos avisar para que todos venham mais cedo, porque o culto deles começa às 10 horas da manhã, então eles virão para as 9h20 estarem aí. Não falte, é uma grande oportunidade de você deixar o seu rostinho da sua família na foto do centenário. Combinado? Lembrando que no final do mês de maio nós estaremos recebendo aqui a Convenção Batista Sul-Mato-Grossense. Nós vamos receber, somos a igreja anfitriã para receber em assembleia os batistas do nosso estado. Com que propósito? De compartilharmos com eles a alegria que nós temos do nosso centenário. Haverá cultos assim muito especiais, direcionados. Temos os cultos normais da assembleia, mas teremos a presença do pastor Paulo Mazzoni. Pastor Paulo Mazzoni, pastor presidente da Igreja Batista Central de Belo Horizonte, uma igreja fantástica, Caminho em Células, tem mais de 2.000 células, olha que coisa maravilhosa. Faz 2.000 células, vezes pelo menos 10 pessoas em cada célula, que é o normal que nós temos. Uma igreja espetacular, plantando igrejas no Brasil e no mundo, e eles estarão aqui conosco dentro do programa da convenção. Logo, logo você vai ser avisado como é que você pode ajudar. Nós queremos, irmãos, fazer uma recepção especial. Por quê? No ano do centenário, a festa é para Deus, e quem festeja somos nós. Então nós vamos ter equipes muito importantes, e quando você for avisado das oportunidades de serviço, então diga sim logo, porque nós vamos ter um tempo muito, muito especial. Então, Rafael Fogaça estará aqui no culto das 10 horas, dará aquele recado bem dado para os nossos irmãos, e para eles é especial, eles têm que antecipar, né? Eles têm que chegar mais cedo, 9h20, para a foto centenária. Deus abençoe os irmãos. Amém. Amém. Bom dia. Paz, justiça e alegria. Amém. Todo mundo, então, domingo que vem aqui, na foto do centenário, bem arrumadinho, com a sua gravata. Eu vi no vídeo que eu só tenho essa camisa, né? Todas as vezes que eu apareci, então eu vou vir com ela também, já que eu gosto tanto dela. Mas para que é muito gostoso. Quando nós passamos ali, e eu gosto de ficar vendo aquelas fotos antigas, né? E vendo a roupa, e tem algumas fotos que até tem pessoas que nós conhecemos. Então, vamos participar. Se você tem algum filho que vem no culto de sábado, neto, sobrinho, amigo, que vem no culto da noite, estimule-o a vir. Não é um momento apenas para as pessoas deste culto, e quem quiser de outros cultos podem vir. Não, é um momento para todos os membros da igreja. Tá? Então, todos os membros da igreja devem participar da foto do centenário no domingo que vem, às 9h20. Quem estava aqui no domingo passado? Tinha alguém que estava aqui domingo passado? Culto do amigo, foi muito gostoso, e eu sei que algumas pessoas oraram, participaram, trouxeram convidados, e nós não queremos que isso aconteça apenas nos cultos do amigo. Mas o culto que nós fizemos no final de semana passado foi algo para nos estimular, para criar o hábito de nós estarmos sempre orando por pessoas, convidando gente nova, evangelizando. Foi muito gostoso trazer pessoas aqui e as pessoas aceitarem Jesus e elas serem ministradas. E teve gente que assistiu a gente pela internet. Tem um rapaz que nos assiste lá de Tóquio, né? E ele manda sempre uma mensagem para mim, fala: olha, eu vi e foi muito gostoso. E ele assiste quase todos os cultos, né? E assim como temos outras pessoas também que estão bebendo com a gente. Então, aproveite essas oportunidades de sempre convidar pessoas, de sempre orar por pessoas, interceder por pessoas, porque um simples convite nosso pode transformar a vida de alguém, pode trazê-la ao evangelho verdadeiro, pode libertar a sua vida e mudar mesmo a vida dela, né? E por falar nisso,
esse momento também é muito especial, é muito gostoso. É o momento onde nós apresentamos os nossos convidados, os nossos visitantes, os nossos amigos, aquelas pessoas que não são membros aqui da igreja, estão vindo hoje aqui pela primeira vez, segunda, terceira, foram convidados por alguém e nós queremos conhecer vocês, que são os nossos convidados. Então, tem alguém aqui nessa manhã que está passando por aqui, está nos visitando hoje? Tem alguém? Lá atrás, um rapaz, tem mais alguém? Tem mais alguém? Aqui, tem alguém nos visitando? Aqui, aonde? Só o rapaz lá. Então, fique em pé para a gente ver você, por favor. Olha lá. E aqui, assim, a moça aqui. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida deles. Sejam muito bem-vindos. Em nome de Jesus, sintam-se em casa. Essa é a casa do nosso Pai, é a casa de vocês. E nós amamos receber pessoas novas, receber convidados, receber visitantes. Sintam-se à vontade. Se você e o irmão aqui forem membros de outra igreja evangélica, avisem o pastor de vocês que vocês vieram aqui, que foi bênção, que vocês foram bem recebidos, que vocês ouviram uma palavra poderosa através da vida do pastor Elisandro e cantaram e que foi muito gostoso. Conta tudo para eles, tá? E deixa Deus usar vocês aonde vocês estiverem. Se vocês não são membros de nenhuma outra igreja, estão passeando, sintam-se à vontade para fazer parte da nossa família. Vocês são muito bem-vindos e muito desejados também para participar da comunhão com a gente aqui. Amém? Temos um vídeo, né, o VT Missionário, sobre o Ministério ID. Então vamos assistir. Você sabia que em Campo Grande milhões de reais do imposto de renda deixam de ir para projetos de assistência social? Isso acontece porque não utilizamos nosso direito de deduzir parte do imposto de renda. Se você utiliza o modelo completo em sua declaração de imposto de renda ou tem uma empresa que utiliza a apuração mensal de lucro real, fique atento não só de março a abril, mas durante todo o ano. As pessoas físicas podem deduzir até 6% do imposto devido e as pessoas jurídicas até 1%. Saiba como deduzir no site institutoid.org.br. Faça a missão com seu imposto de renda, salve vidas e utilize parte de seus impostos para abençoar projetos cristãos que visam a pregação da verdade libertadora que é Jesus. Mais informações pelo telefone 99141-4509. Amém. Deixa isso mesmo. 99141-4509. Às vezes você pensa assim, puxa, mas o que dá para eu descontar é tão pouco, dá tanto trabalho, né, para fazer, e a gente fica por causa de, não vou dizer que é preguiça, mas por comodismo, quem tem o imposto de renda retido e pode destinar aos projetos sociais, às vezes porque, não, vou ter que falar com o contador, tem que separar algum documento, dá muito trabalho e tal. Converse com o seu contador, se você não tem contador, assim como eu, faz lá você mesmo, liga no telefone, pede uma orientação e destina uma parte do seu imposto de renda, que é um direito nosso, né? É um direito dos projetos sociais receberem essa verba. Então, ajude, você pode abençoar o reino de Deus. Eu já participei especialmente do projeto ID, dando aulas lá, né, uma vez por semana num período, e depois 2 vezes por semana em um outro período voluntariamente. É muito gostoso, o trabalho é um trabalho sensacional. Então, ajude. Não apenas o projeto ID, mas outros projetos também que Deus tocar no seu coração. Então, liga no número 99141-4509 e você vai ter mais informações. Nós vamos devolver ao Senhor agora os nossos dízimos e trazer as nossas ofertas ao Senhor. Você que se preparou para esse momento, trouxe o seu dízimo, você que se preparou, trouxe a sua oferta, você que não se preparou, veio apenas participar do culto, eu gostaria que você orasse e consultasse ao Senhor nesse momento, para que você não trate este momento apenas como um protocolo, apenas como mais um momento do culto. Eu canto uma música, eu ouço uma palavra, e às vezes eu dou um dinheirinho aqui, eu faço alguma coisa. Não, não faça isso. Esse é o momento de nós louvarmos ao Senhor, de nós agradecermos a Ele por tudo que Ele faz e nós darmos uma prova de gratidão a Ele também através das nossas ofertas.
Nós já aprendemos aqui nos outros cultos, em outras mensagens, que a oferta mais importante não é a financeira. A oferta mais importante é o nosso coração quebrantado na presença dele. Não adianta você trazer grandes fortunas se o seu coração não estiver aqui. Então, mais do que a quantia financeira, coloque o seu coração diante do Senhor agora. Oferte o seu coração no altar do Senhor. E aí sim, o valor que Deus colocar no seu coração, que o Espírito ministrar, você ofertará também. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Vem para cá, Márcia Bonfim.
Dai glória ao Rei do Universo, Deus de poder criador, digno, fiel e eterno, fonte de luz e amor, Emanuel, Deus conosco, justo Senhor nosso Deus, reina acima de tudo, todos os mundos são seus. Eu vou louvar, eu vou cantar, glórias a Cristo Jesus. Vou me prostrar e adorar a quem venceu lá na cruz. Sua palavra é força, o seu olhar é poder. Todas as honras são suas, Santo Senhor nosso Rei. Tremam as faces da terra, se enfureça o mar. Vozes dos ventos se apressem, tudo em louvor hoje eu vou louvar, eu vou cantar, glórias a Cristo Jesus. Vou me prostrar e adorar a quem venceu lá na cruz. Eu vou louvar, eu vou cantar, glórias a Cristo Jesus. Vou me prostrar e adorar a quem venceu lá na cruz, a Jesus Cristo, Senhor do Universo, cantai louvor. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus. Que bênção, irmãos. Bom dia a todos. Graça e paz do Senhor Jesus. Que toda honra, toda glória e todo louvor seja ao Senhor do universo, que foi capaz de criar coisas tão grandiosas, mas também criou algo tão especial que é você, sou eu e você. E Deus plantou em nós a semente do amor dele. Amém? Irmãos, que bênção estar aqui nesta manhã. Sempre é muito bom compartilhar a palavra de Deus. Eu acredito que a cada culto que nós participamos aqui, nós somos muito abençoados, o nosso coração é alimentado por tudo aquilo que Deus prepara para nós. E nós já fomos aqui muito abençoados pelos hinos, louvores, as orações, tudo que já aconteceu. Mas eu creio que Deus quer também falar conosco através da sua palavra. Por isso eu convido você a fechar os seus olhos e vamos orar nesse momento, porque eu acredito que o Espírito Santo deseja falar ao coração de cada um. Pai, nós estamos aqui, ó Deus, nesta manhã, com o nosso coração alegre. Deus, muito obrigado, porque eu sei que ao redor do mundo existem regiões em que as pessoas não têm esse privilégio que nós temos, de com liberdade levantarmos as nossas mãos, te louvarmos, ó Deus, expressarmos a nossa fé. E nós te louvamos por isso. E eu peço, Espírito Santo, fale conosco nesta manhã, nos ensine algo novo para sairmos daqui com um desafio prático para essa semana, para aplicarmos nas nossas vidas. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Antes de começar essa mensagem, o pastor Fogassi me deu um toque, né? Eu quero mandar um abraço para o Toyama, que está lá em Tóquio, né, assistindo a gente. Então, Toyama, receba
o abraço da Primeira Igreja Batista aqui de Campo Grande. Amém? Que bom, né, irmãos? Nós estamos aqui, mas essa mensagem alcança todos os lugares deste mundo. Amém? Como vai a sua vida? Como é que está o seu coração? Eu sei que nós escutamos essa pergunta muitas vezes. Eu acredito que hoje mesmo, muitas pessoas devem ter perguntado para você, e aí, como é que você está? Geralmente nós respondemos, está tudo bem. E muitas vezes respondemos assim quando não está bem. Às vezes nosso coração está apertado, a gente está vivendo algum problema, alguma situação complicada, algum conflito, mas no nosso rosto a gente quer expressar que está tudo bem, quando muitas vezes não está bem. Mas é lindo porque a palavra de Deus, ela nos ensina lições para todas as áreas da nossa vida. E Deus colocou uma palavra no meu coração acerca de conflitos, que nós enfrentamos conflitos nas nossas vidas. Não tem como evitar isso. Às vezes nós somos vítimas desses conflitos e às vezes nós causamos conflitos. O fato é que em muitos momentos da nossa caminhada aqui nesta terra, a gente tem que lidar com conflitos. No nosso trabalho, na nossa família, conflitos no nosso coração, alguma decisão que a gente precisa tomar, alguma coisa que nós precisamos enfrentar. Mas a palavra de Deus está aí, irmãos, para nos ensinar. E a Bíblia é um livro de histórias. A Bíblia conta a história de um Deus que entrou na nossa história. E através de tudo aquilo que a Bíblia relata, tudo aquilo que foi registrado, foi colocado ali para que nós possamos olhar essas histórias como um espelho e tirar lições para a nossa vida. E hoje eu quero falar sobre uma história muito interessante, mas antes de entrar nela, eu quero que você guarde uma verdade central na mensagem que nós vamos falar nesta manhã. É que palavras e atitudes sábias podem evitar tragédias. Muitas vezes, irmãos, nós estamos diante de conflitos e por algo que nós falamos ou algo que nós decidimos fazer, aquilo pode ou acalmar uma situação ou ela pode piorar um conflito. E a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que nós fazemos. Há uma história, um fato, que aconteceu nos Estados Unidos em 2005. Talvez alguns viram nos noticiários um fato que aconteceu envolvendo um jovem chamado Brian Nichols. E esse jovem, 33 anos de idade, ele foi acusado de estupro e por isso ele estava passando por um julgamento. Só que durante o seu julgamento, durou alguns dias, especificamente no 4º dia, esse jovem, com muita revolta no seu coração, ele conseguiu ali derrubar uma policial e ele pegou a arma daquela policial. E a partir disso, ele então entrou na sala de audiências e ele matou o juiz que estava julgando o seu caso, ele matou uma jovem ensinógrafa que estava ali auxiliando o juiz, e ele também matou um xerife, e ele fugiu. E na sua fuga ele foi roubando veículos, e ele matou também um agente federal. 4 pessoas mortas através das mãos desse jovem, chamado Brian Nichols. A partir disso, da sua fuga ali, uma grande operação policial foi desencadeada naquela região, e eles começaram a procurar onde ele estava. Só que ele foi na sua fuga ali e chegou a um condomínio. E ali morava uma jovem chamada Ashley. E essa jovem não fazia ideia do que iria acontecer na sua vida nas próximas 7 horas. Brian Nichols, ele chegou, rendeu aquela jovem, armado, e ele obrigou ela a levá-lo para dentro do seu apartamento. E ela assim o fez. E ali ela passou longas 7 horas debaixo ali de todo aquele conflito, aquela tensão. Mas ela decidiu fazer uma coisa muito, muito sábia. Ashley poderia ter agido talvez com violência, ter se desesperado ali, mas ela conseguiu naquele momento, naquele conflito, ela conseguiu reagir de uma maneira sábia. E ela decidiu servir aquele homem. E apesar de estar correndo risco de morte, ela deu algo de comer
para aquele jovem, ela deu roupas limpas para ele, e pasmem, ela leu trechos de um livro para aquele jovem. Eu acredito que tudo foi algo que Deus permitiu que acontecesse ali. E ela leu um livro que talvez você tenha já lido, é um livro muito famoso. Alguns anos atrás ele foi lançado, um livro do pastor Rick Warren. É o livro Uma Vida com Propósitos. Um livro que fala sobre como Deus tem um objetivo certo para a nossa vida. Fala do nosso lugar neste mundo. E Ashley começou a ler trechos desse livro para aquele homem. E uma esperança foi despertada no coração dele. Ele achou que ele já estava morto. Pelas coisas que ele fez, falou, eu não saio daqui vivo. Só que ela começou a fazer com que ele enxergasse toda aquela situação de uma maneira diferente. E então, após 7 horas, Ashley tem a coragem de pedir uma coisa para aquele jovem. Ela pediu para sair do apartamento. E por quê? Ela tinha perdido a guarda da sua filha. E a sua filha teria uma apresentação naquele dia. E ela tinha prometido que ela estaria ali, naquele local, para ver a apresentação da filha dela. E ela, corajosamente, pede para aquele homem, eu preciso ir ver a minha filha. E ela tinha, de certa forma, ganhado a confiança dele. E então, ele permite ela sair daquele apartamento, e ela sai, e no trajeto, ela faz a coisa certa. Ela ligou para a polícia, e contou tudo o que tinha acontecido, e a partir daquilo ela nem conseguiu chegar na apresentação da filha dela. A polícia foi ao encontro dela, e eles cercaram aquele local, aquele apartamento, e a partir disso começou uma negociação, e novamente Ashley foi chamada para ajudar ali. E ela conversou com aquele jovem, e ajudou ele a se entregar aos policiais. E assim foi. Ele saiu dali pacificamente, ninguém mais morreu. E, posteriormente, Brian Nichols falou o seguinte, que Ashley foi um anjo enviado por Deus. Mais pessoas poderiam ter morrido a partir de todo aquele conflito. Só que pela atitude, pelas decisões daquela jovem, uma tragédia ali foi evitada. Outras pessoas não morreram. Talvez, se você até quiser conhecer um pouco mais essa história, foi lançado um filme contando, se eu não me estou enganado, Refém de um Criminoso. Você pode assistir esse filme, conhecer mais dessa história. Eu trouxe ela para mostrar que conflitos pegam a gente de surpresa, mas nós podemos, com sabedoria, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, evitar que tragédias maiores aconteçam. E eu quero convidar você para entrar numa história da Bíblia, onde uma outra mulher agiu com sabedoria, com muita prudência e bom senso, e evitou uma grande matança. Eu convido você a entrar na história de Nabal, Abigail e Davi. Ela está registrada em 1 Samuel, capítulo 25. Eu vou contar um pouquinho acerca de cada uma dessas pessoas. Abigail, Nabal e Davi. 3 pessoas envolvidas numa história e num grande conflito ali. Nabal é um homem que a Bíblia fala sobre ele. Nabal era um homem muito rico. Para você ter uma ideia, Nabal tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Era um homem muito poderoso na sua região, tinha muitos bens, tinha muitos servos, só que para Nabal faltava uma coisa: sabedoria. A Bíblia, quando fala de Nabal, aí em 1 Samuel 25, versículo 3, fala que ele era um homem duro e maligno nas obras. E o significado de Nabal é tolo. E quando a gente olha a vida desse homem, a gente fala, realmente, o significado do nome dele é o que ele é. Nabal tinha um coração ingrato, ele não era justo e ele era orgulhoso. Só que aí nós temos Abigail, esposa de Nabal. É interessante que no mesmo versículo 3, a Bíblia fala que Abigail era uma mulher de bom entendimento e formosa. Abigail tinha beleza física, mas também tinha sabedoria. E aí nós temos então Davi, muito conhecido. Davi, nessa época, ele ainda não era rei de Israel, ele estava numa fuga, né? Ele era muito procurado, ele era perseguido por Saul, porque Davi tinha alcançado uma fama ali
no meio do povo, ele tinha um grande reconhecimento, e Saul enxergava Davi como uma ameaça para o seu trono. Então Davi estava nos desertos, ele não tinha um lugar fixo. E naquela caminhada, nesse momento, Davi tinha um exército de 600 homens, que caminhavam junto com ele. Então ele tinha um exército ali expressivo. E ele estava nos desertos, e houve um momento em que Davi e seus homens se encontraram com os pastores e o rebanho de Nabal. E ali naquele momento, quando eles ficaram juntos naquele deserto, Davi não fez nenhum mal com aqueles homens. Pelo contrário, a Bíblia fala que Davi fez uma guarda, uma proteção ali para todo aquele rebanho, para aqueles pastores. O deserto era um lugar perigoso. Poderiam acontecer muitas coisas ali. E Davi concedeu uma proteção para aqueles homens, para os pastores e o rebanho de Nabal. Só que aí surgiu um conflito. O conflito foi o seguinte: Davi fez isso, ele ajudou Nabal, e aí depois, os pastores e o rebanho voltaram, e chegou a época da tosquia. A tosquia é aquele momento em que eles cortavam a lã das ovelhas. E era uma época de muita festa, de muita celebração. E também era muito costume que os donos dos rebanhos demonstrassem generosidade para as pessoas. Davi, então, o texto fala que ele ouviu que Nabal tosqueava as suas ovelhas. Vamos ler lá em 1 Samuel 25, dos versículos 4 até o 9. Você pode acompanhar na sua Bíblia. Diz assim: E ouviu Davi, no deserto, que Nabal tosqueava as suas ovelhas, e enviou Davi 10 jovens. E disse aos seus jovens: Subi ao Carmelo, e indo a Nabal, perguntar-lhe em meu nome: Como está? E assim direis àquele próspero: Paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo o que tens, tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco. Agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus jovens, e eles te dirão. Estes jovens, pois, achem graça aos teus olhos, porque viemos em bom dia. Dá, pois, aos teus servos e a Davi teu filho o que achares à mão. Chegando, pois, os jovens de Davi, e tendo falado a Nabal todas aquelas palavras, em nome de Davi, se calaram. Não estranhe a atitude de Davi, era algo muito comum. Por Davi ter feito esse serviço de proteção ali, era normal que ele chegasse para Nabal e pedisse algum tipo de pagamento, uma oferta por aquilo que ele havia feito. Isso era comum. Só que Nabal recebeu aquela equipe de Davi, aqueles 10 jovens, ouviu o que Davi tinha pedido para eles falarem, e aí a partir disso, o que você acha que Nabal fez? Lembra do nome dele, né? Tolo. Lembra que ele era um homem maligno, um homem ruim. Você acha que Nabal, então, prontamente falou: pode pegar o que vocês quiserem, vou dar aqui o melhor que eu tenho? Nabal não fez isso. Nabal, pelo contrário, ele se recusou a dar qualquer coisa para Davi. Ele insultou Davi. Ele não foi gentil, ele desprezou Davi. Agora pare e pense. Nabal insultou o líder de um exército de 600 homens. Ele insultou um homem que estava ali acostumado a combates. Ele insultou um homem que tinha vencido um gigante. Ele insultou Davi, que tinha um currículo ali de vitórias. É somente um homem louco para fazer isso. Só que Nabal fez justamente isso. E aí você acha que Davi iria escutar esse insulto e deixar isso para trás? Aqueles 10 jovens voltaram para Davi e relataram tudo o que tinha acontecido. Contaram tudo o que Nabal tinha falado. E aí a Bíblia fala que Davi reagiu. Lá no versículo 13, olha só o que Davi disse, depois que ele escutou o que Nabal tinha falado. Lá no versículo 13 diz o seguinte: Então Davi disse aos seus homens que cada um cinja a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e também Davi cingiu a sua, e cerca de 400 homens seguiram Davi, enquanto 200 ficaram com a bagagem.
Eu imagino que quando Davi escutou aquelas palavras, aquela ofensa, aquele insulto, o sangue dele ferveu. E ele falou, eu não posso deixar isso ficar assim. E nós vamos colocar agora, então, o pingo no i, né? Nós vamos colocar a coisa da maneira correta. Ele nos insultou, nós fizemos bem. Ele nos pagou com mal, então agora nós vamos lá. E o plano deles, irmãos, era matar todos os homens da casa de Nabal. Você já imaginou a tragédia que aconteceria ali? Ele foi com 400 homens, 200 ficaram cuidando da bagagem, e eles então se colocaram nessa caminhada, determinados, com as espadas nas mãos, a fazerem justiça ali, diante daquela ofensa. Uma tragédia estava prestes a acontecer. Eu imagino, irmãos, que muitas pessoas iriam morrer naquele momento. Só que aí, um dos servos de Nabal, que viu tudo aquilo acontecer, o insulto que ele fez, a ofensa que ele falou, ele escutou. E ele então sabia que com Nabal não dava para conversar. Mas ele conhecia Abigail, mulher de bom senso, sábia. E ele então vai até Abigail e conta tudo o que o esposo dela tinha feito. E então Abigail, sábia, ela sabia que Davi não deixaria isso para trás. E então, a partir daquilo, eu quero que você guarde 4 atitudes de Abigail que foram assim fundamentais para que essa tragédia fosse evitada. Nós vamos aqui enxergar nessa história o que Abigail fez diante daquele conflito, o que nós devemos também fazer diante dos nossos conflitos da vida. Acompanhe comigo a partir do versículo 14, no mesmo capítulo, 1 Samuel, capítulo 25. A palavra de Deus diz o seguinte: um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: no deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco. Não nos maltrataram e durante todo o tempo em que estiveram com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor. Durante todo o tempo em que estivemos com eles cuidando de nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem mau que ninguém consegue conversar com ele. Olha só, irmãos. E a partir disso, a Abigail tem algumas atitudes que eu creio que foram assim fundamentais para reverter toda aquela situação. Lembrando que nós falamos no início, né, que palavras e atitudes certas, sábias, podem evitar tragédias. E a primeira atitude de Abigail foi prontidão. O versículo 18 fala que ela agiu imediatamente. Ali havia um grande conflito. Abigail sabia que Davi iria tentar fazer justiça ali com as próprias mãos. E Abigail, então, prontamente, ela decide fazer algo para reverter aquilo. E, irmãos, às vezes, nós podemos cometer o erro de sermos muito lentos na resolução dos nossos conflitos. Abigail não poderia, naquele momento, ir para o seu quarto dormir. Ela não poderia fazer de conta que nada estava acontecendo. Ela tinha que agir. E muitas vezes, nós podemos cometer o erro por não agirmos prontamente. Um conflito surge, uma situação, um problema está diante de nós, e nós, às vezes, recuamos. Às vezes, não agimos. Às vezes temos uma atitude de acomodação. E isso é muito ruim. E Abigail, ela agiu então prontamente. Ela não deixou para fazer depois o que ela deveria fazer naquele momento. E ela tomou o primeiro passo. E sabe, irmãos, às vezes há pessoas que estão em conflitos, mas elas ficam esperando. Às vezes estão com um relacionamento complicado, né? Mas fica esperando que o outro venha falar com ela. Não. A gente não está conversando, a gente não está se entendendo. Às vezes acontece isso no casamento. E um fica esperando pelo outro. Ao invés de que a gente tem que dar o primeiro passo. Às vezes a gente tem que tomar a primeira atitude. Não ficar esperando que o outro venha falar conosco. Ou que a outra pessoa vá resolver aquela situação. Às vezes somos nós que temos que dar o primeiro passo. E a Abigail nos ensina isso. Prontidão. Ela imediatamente, naquele momento, ela se colocou ali em ação para reverter toda aquela situação. Mas existe uma outra atitude de Abigail
que foi muito, muito importante foi a sua generosidade. Abigail, ela decidiu fazer algo, mas ela procurou fazer o seu melhor. E ela demonstrou na prática ali que ela realmente queria que Davi não cometesse nenhum mal contra a sua casa. Versículo 18, olha só, irmãos, fala que ela pegou 200 pães, ela pegou 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos prensados. Olha só quanta coisa. Eu fico imaginando a operação para levar tudo isso, né? Porque ela colocou para os servos dela, olha, levem isso para Davi. Irmãos, só aqui em pães e em bolos foram 500 unidades. Bastante coisa. Mas ovelha preparada, hein? Você gosta de um churrasco? E ovelha, carninha de ovelha é boa, né, irmãos? É boa, né? E aí, Abigail tentou preparar ali o melhor para poder servir aqueles homens. E ela então falou para os servos dela, olha, levem isso, e eu vou atrás. E aí eles levaram isso e entregaram esses presentes para Davi, e ela estava atrás. E ela demonstrou, irmãos, de maneira muito prática, que ela queria consertar aquela situação. Ela fez algo significativo. E sabe, nos nossos conflitos, às vezes não basta a gente chegar e falar, olha, me perdoe. Às vezes não basta a gente dar o primeiro passo. Às vezes nós precisamos ir além. Demonstrar realmente na prática, olha, eu falhei, mas eu quero consertar isso. Como que nós podemos resolver isso? Eu tirei de você algo que eu não deveria, eu quero te restituir isso. E Abigail ensinou, olha, eu quero demonstrar aqui com o meu melhor, que foi um grande erro o que nós fizemos. E Abigail então tentou dar ali o seu melhor para suprir e para honrar aqueles homens. Mas uma terceira atitude de Abigail que ela teve ali, que me chama muita atenção, foi a sua discrição. É interessante que Abigail recebeu aquela notícia, ela agiu, mas ela estava ali nos bastidores. Por quê? Ela não foi contar nada para o seu esposo. E sabe, irmãos, quando a gente lê essa história, Abigail foi muito sábia nisso. Porque se ela tivesse ido falar com Nabal, é muito provável que ele iria, como um homem tolo, né, insensato, ele não deixaria ela fazer o que ela fez. Conhecendo seu esposo, então, ela bola esse plano, não conta nada para ele. Porque ela sabia que haveria um momento certo de contar. Então, ela faz tudo isso, leva esses presentes para Davi, conversa com Davi, e no outro dia, olha só, irmãos, ela voltou para sua casa. Quando ela chegou lá, Nabal estava dando uma festa. Olha só, irmãos, ele estava prestes a morrer e estava lá dando uma grande festa. E a sua esposa, nos bastidores, agindo para evitar a morte dele e de todos os homens daquela casa. E então Abigail chega lá, vê que o esposo dela está ali dando uma festa, não tinha condições de conversar com ele, ela espera. No outro dia, quando ele estava então ali, bem, ela vai e conta tudo para ele. Irmãos, aquele homem, ao ouvir o que a sua esposa relata ali para ele, a Bíblia fala que ele ficou em estado de choque. Ele ficou paralisado. É bem provável que Nabal teve um ataque cardíaco ali. E dias depois ele morre. Olha só, irmãos. Davi queria se vingar, queria fazer justiça com as próprias mãos, mas Deus agiu ali em favor de Davi. Davi não precisou colocar as mãos naquele homem. E eu fico assim olhando a vida de Abigail e pensando nessa atitude dela de discrição, que há pessoas que fomentam mais ainda o conflito, colocam mais lenha na fogueira ainda, por falta de discrição. A gente está num tempo em que as pessoas querem muito demonstrar a sua opinião e às vezes fazem de maneira errada. Por exemplo, usam as suas redes sociais, às vezes, como um púlpito, né?
eu quero falar o que eu penso, eu quero dizer o que eu sinto, e falam as mais variadas bobagens que não deveriam ser ditas, e que haveria o momento certo, o local certo para isso. E muitas vezes as pessoas criam conflitos, entram em brigas que não precisavam entrar, perdem tempo, perdem relacionamentos, perdem paz por falta de sabedoria e por falta de discrição. E a gente aprende aqui com Abigail. Ela soube agir ali nos bastidores, na quietude, na discrição, para resolver aquele conflito. Mas uma quarta atitude, a última atitude de Abigail, que a gente pode aprender com essa história, foi a sua humildade. Irmãos, lá no versículo 23, fala que quando Abigail, ela chegou diante de Davi, irmãos, fala que ela se prostrou com o rosto em terra, diante daquele homem. Você já imaginou o que é isso? Abigail pegou e se lançou diante de Davi. Ela assumiu toda a culpa ali daquela situação. Quando você lê a história, é interessante que a Abigail não fica acusando o esposo dela. Ela fala assim: Davi, não leve em consideração o que o meu esposo fez, porque assim como é o nome dele, assim ele é. Mas eu quero te pedir perdão, porque eu não me encontrei com seus homens. E ela toma então para si a responsabilidade daquela situação, e ela então fala para Davi: olha, tenha misericórdia. E é muito interessante que ela fala assim: Davi, ela coloca Deus ali na história, fala: Davi, Deus vai te estabelecer, vai chegar o teu tempo, e você, quando você chegar ao trono, eu não quero que você chegue lá e tenha as suas mãos sujas, com sangue que você não precisava ter derramado. Então ela pede misericórdia, ela fala: Davi, não faça nenhum mal contra a minha casa. Aqui estão os presentes, o pagamento, a honra que eu estou dando a você, pelo bem que você nos fez. E eu peço, por favor, não leve adiante o seu plano contra a minha casa. Abigail, irmãos, ela teve humildade para assumir a culpa e para pedir perdão para Davi. E olha só, irmãos, vamos relembrar que Davi estava ali já numa caminhada, determinado a cometer uma grande tragédia, uma grande matança. Mas aquele homem, que estava ali com seu coração ferido, que foi desonrado, ele, diante de toda aquela atitude de Abigail, da generosidade dela, da humildade, Davi, então, para nossa surpresa, ele muda completamente de atitude. Olha só o que diz lá no versículo 32. Davi disse a Abigail: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu fizesse mal a você, que se você não tivesse vindo depressa, olha só, se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então, Davi aceitou o que Abigail lhe tinha trazido e disse: Vá para a sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido. Olha só, irmãos. Atitudes práticas de uma pessoa podem fazer? Nós podemos causar um grande impacto. Abigail ali, ela, com a sua vida, com aquilo que ela fez, ela protegeu a sua casa. Ela evitou que muitas pessoas morressem naquele dia. Irmãos, nós temos que olhar para essa história e pensar assim: como que nós temos reagido diante dos nossos conflitos? Será que as nossas atitudes se parecem mais com a atitude de Abigail ou de Nabal? Será que nós somos pacificadores ou fomentadores de conflitos? A gente precisa refletir sobre isso. E o que nós podemos concluir de tudo isso, irmãos, é que nós precisamos ter prontidão e agir imediatamente
nas situações, nos conflitos que surgirem na nossa vida. Mas também precisamos ser generosos, dar o nosso melhor, suprir necessidades, sermos discretos, falarmos com as pessoas certas. Irmãos, às vezes, como pastor, a gente lida com alguns aconselhamentos, e eu percebo que há pessoas que erram porque elas vivem um conflito, e elas conversam com todo mundo que você pensar, mas não conversam com a pessoa que elas têm um conflito. E a coisa não se resolve. Precisamos falar com as pessoas certas, com quem realmente vai ajudar. E precisamos ser humildes, não acusar, antes assumir erros e pedir perdão. Irmãos, são 4 atitudes aí que a palavra de Deus nos ensina para que nós possamos evitar tragédias na nossa caminhada e na nossa vida. Eu quero orar com você nesse momento. Eu não sei como é que está a sua vida, mas eu gostaria de fazer uma oração específica diante dessa mensagem, orando para que Deus possa ajudar você a lidar com dificuldades, com conflitos, com situações em que você tem lutado, situações em que talvez, como Abigail, você se veja diante de um grande inimigo que está vindo ao encontro da sua vida, da sua casa, que você ama muito. E eu quero orar por você neste momento, porque eu acredito que nós podemos tentar muitas coisas, mas o mais importante é fazer o que Abigail fez. Ela agiu com sabedoria vinda de Deus. E nós precisamos trazer Deus para dentro dos nossos conflitos. Precisamos trazer Deus para dentro das nossas lutas e das nossas dores. Feche seus olhos nesse momento, vamos orar. Enquanto eu estiver orando, apresente diante de Deus aquilo que talvez esteja apertando seu coração, aquilo que você precisa definir, alguma decisão que você precisa tomar, algum conflito que você precisa resolver. Vamos orar. Pai, ó Deus, nós estamos aqui diante de toda essa história, uma história que começou mal, mas terminou bem, pela atitude de uma mulher que agiu com sabedoria. E Deus, nós, na nossa vida, na nossa caminhada, naquilo que fazemos, muitas vezes precisamos e temos que enfrentar conflitos. Conflitos dentro de casa, conflitos fora de casa, alguns que nós causamos, outros que nós somos vítimas. Mas Pai, apesar de tudo isso, eu oro pedindo para que o Senhor conceda graça, sabedoria e abençoe a vida de cada um dos meus irmãos. As situações que são apresentadas diante do Senhor neste momento, Pai. Orações que o Senhor está ouvindo agora, de conflitos, de corações que estão se abrindo, ó Pai, pedindo ajuda, resposta, a bênção do Senhor. Eu oro pedindo, ó Deus amado, que o Senhor possa, Deus, intervir nessas situações, nesses conflitos, nesses problemas. E eu oro pedindo que o Senhor dê sabedoria aos meus irmãos, sabedoria para eles agirem, para reagirem e para tomarem as atitudes corretas. Ó Deus, e nós queremos ver a graça do Senhor sendo derramada, restaurando relacionamentos, restaurando vidas, resolvendo, ó Pai, situações que aos nossos olhos são impossíveis, mas para o Senhor não há impossíveis. Ó Deus amado, nós temos limitações, mas o Senhor é ilimitado. O Senhor é o Todo-Poderoso. E ao Senhor nós, ó Pai, nos prostramos, nos rendemos e clamamos: venha ao nosso encontro. E nos ajude, ó Deus, a termos humildade. Nos ajude, ó Deus, a termos discrição. A sermos, ó Pai, sábios diante de toda situação que surgir na nossa vida. Que nós possamos agir prontamente, Pai. Que nós não deixemos de fazer aquilo que temos que fazer. A sua parte o Senhor fará, mas aquilo que nós temos que fazer, Pai, que nós façamos. Ó Deus, nos dê coragem, ousadia, determinação. É o que nós pedimos, Pai. E eu oro pedindo, ó Senhor, ó Cristo, viva através de nós. Porque eu sei que se o Senhor viver através de nós, as nossas palavras serão diferentes, as nossas atitudes serão diferentes. Pai, o nosso olhar, as nossas intenções, tudo será transformado. É o que eu lhe peço, Pai. Estamos vivendo tempos de violência, de mal. Quantas notícias nós recebemos, ó Deus, que entristecem o nosso coração.
mas o Senhor é a nossa esperança. O Senhor continua sendo bom, o Senhor continua sendo Deus. Louvado, bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Amém? Glórias ao Senhor, irmãos. Esse é o nosso Deus, Deus bondoso, um Deus que está à disposição para nos ajudar nos nossos conflitos. Permaneça sentado, nós vamos ouvir o pós-lúdio nesse momento. Depois, eu, o pastor Fogaça, estaremos ali à porta para cumprimentar os irmãos. Amém?